Olá, meus queridos, bem-vindo a esse raciocínio clínico da SP3, né? Então vamos começar agora. Nós vamos fazer uma pequena modificaçãozinha para vocês, vocês vão entender melhor depois. A gente vai começar pelo segundo caso, porque ele vai dar mais base para a gente entender o primeiro caso, tá? E aí fica mais fácil assim. Então, estamos todos de quarentena, né? Continua a impressora também, né? Então, vamos lá. No segundo caso, a doutora Sofia atende no ambulatório o Pedro, um lactente de 1 ano e 11 meses, que retorna para uma consulta de reavaliação. Vejam, nós já estamos vendo o seguinte, reavaliação. Então, ele teve há pouco tempo ali para alguma coisa. Há 2 dias, sua mãe trouxe ao ambulatório, pois o lactente apresentava febre há 72 horas. Vamos fazer uma linha de tempo aqui? Então, olha só, hoje é a consulta de uma reavaliação, tá certo? Ok. E ele fora atendido há 48 horas atrás por uma clínica que ele estava apresentando durante 72 horas. Nessas primeiras 72 horas, o que a mãe fala? Tosse e dispneia. Bom, a mãe não fala dispneia, né? Mas a gente entende que isso aqui já está sendo traduzido pela Sofia, pela doutora Sofia. Então aqui ele tinha tosse, uma tosse produtiva, né, secretiva, e tinha dispneia, uma falta de ar, um descontrole na função pulmonar dele. Então, ela fez esse exame, nesse momento ele estava afebril, com uma frequência de 110, uma frequência respiratória de 50 incursões respiratórias por minuto, saturando em ar ambiente a 95. Beleza, tá? Muito bem. E ela traz, porque ela guardou as 72 horas, a criança manteve o quadro, ela trouxe. Aqui ela foi atendida pela doutora Sofia, pela residente Sofia. O que aconteceu aqui? Sem sinais, ainda falando sobre o exame físico, sem sinais de esforço respiratório. Posso traduzir esse esforço por tiragens, por batimentos de asa de nariz. Ele tinha uma frequência respiratória aumentada para a faixa etária dele, lactente vai de 25 a 35, isso chama a atenção da profissional, saturando muito bem com essa frequência e sem sinais de esforço. Tá bom. A ausculta pulmonar, né? Tudo nesse dia aqui, você tinha estertores, tá? Estertores, que fala aqui em terço médio inferior do pulmão direito. Então, estertores é a ausculta feita em nível alveolar. Quando você tem estertores, você quer dizer que há um comprometimento de toda a parte respiratória e chegando na parte final, que seria o alvéolo, tá? Então tá, na ocasião, aceitando a dieta, parcialmente, mas alguma coisa, não estava zerado, e ingesta de líquidos. Será que isso é importante? Então ele aceita parcialmente, beleza, é uma criança que não está zerada, e toma líquido. Por que isso aqui foi anotado aqui? Será que isso tem importância? Vamos lá. Ela realiza um diagnóstico e inicia tratamento ambulatorial com antibiótico. Então aqui foi feito antibiótico, antitérmico e pede para voltar. Então ela está aqui, ó, nessa segunda consulta. Então nós temos uma história assim, 72 horas de tosse produtiva, a mãe espera, vem nessa consulta. Essa consulta informa pra gente que essa criança tem uma frequência respiratória de 50, sem outros sinais, saturando muito bem em ar ambiente, sem tiragens, sem ban, sem nada. E com esse diagnóstico aqui, com essa clínica aqui,
O diagnóstico mais provável aqui, vocês já viram, isso é uma PAC, uma pneumonia adquirida em comunidade. Minha gente, antes da gente passar para frente, a pneumonia mata muito ainda nos países subdesenvolvidos. Hoje é a que mais mata. Antigamente, em primeiro lugar, você tinha diarreia com a sua complicação, que era desidratação. Depois que o soro chegou, o soro oral, isso minimizou. E agora a pneumonia é a grande vilã, vamos dizer assim, de países subdesenvolvidos. O que aconteceu? A OMS, reconhecendo isso e através de um trabalho multicêntrico, verificou-se assim, quais são os sinais e sintomas que não podem faltar num processo pneumônico. Bom, pode ser que não seja pneumonia, a gente vai discutir isso, mas não vai deixar escapar a pneumonia. Você não tem pediatra em toda a esquina, você conta com os agentes de saúde. Então, esse trabalho chegou à conclusão? Olha só, 2 sinais e sintomas são importantíssimos para o diagnóstico. Primeiro, a frequência respiratória aumentada e a tiragens intercostais. São 2 sinais que vão classificar a pneumonia. Pode ser que essa tiragem intercostal e essa frequência respiratória pode ser uma asma, porque a asma faz esse processo. Ok, mas e se não for? Então o objetivo é não deixar escapar um processo pneumônico. Eu preciso de esteto para contar a frequência respiratória de uma criança? Não, eu preciso de algum artifício que eu preciso olhar e tirar? Não, a criança chega no PSF, não tem médico, a agente de saúde, ela treinada, capacitada, ela tira a roupinha da criança e ela saberá contar essa frequência e essa tiragem intercostal que vai classificar. Existe um processo pulmonar, pode não ser pneumonia? Sim, pode ser asma, pode ser o que a gente vai, no primeiro tópico, a gente vai falar sobre bronquiolite, que não deixa de ser uma pneumonia, mas é viral. Então, o grande que da questão é você não deixar escapar pneumonia. Chega no pronto-socorro, vê, ausculta, não é compatível, beleza, faz, tem que fazer e manda embora. Como pneumonia mata hoje ainda 3 milhões de crianças por ano, a conta é muito alta, Então, vamos lá, o que não pode faltar? E esses 2 sinais classificam a minha pneumonia. Quando eu tenho só isso e quando eu tenho esses 2 sintomas. E aí isso me norteia se eu posso fazer o tratamento ambulatorial ou se eu posso e tenho que internar, ok? Então vamos lá, a frequência respiratória é um dado importantíssimo. De 0 a 2 meses, a frequência respiratória acima de 60 é indicação de pneumonia. Depois eu vou falar que aqui, de 0 a 2, é ponto de corte. Tudo que uma criança pode apresentar, que seja um sintoma, nesse período é considerado grave. Uma criança que não mama, uma criança que tem uma temperatura alta, uma criança que tem hipotermia, isso é ponto de corte. Então, para essa criança, basta a frequência respiratória para eu considerar internação, tá? Agora, nos outras faixas etárias, não, minha gente. De 2 meses até 1 aninho, a frequência respiratória acima de 50 incursões respiratórias e de 1 ano a 4 anos, a minha frequência acima de 40. Isso é um dado que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser médico. Eu conto, eu aprendo a contar, a gente vai sendo capacitado para contar. Então, pelo amor de Deus, né? Contou a frequência, você tem que chamar a sua atenção. Então, primeiro dado, frequência respiratória.
Só interno frequência respiratória quando eu tenho acima de até 2 meses. Quando eu tenho nessa faixa etária aqui, de 2 meses a 1 ano e de 1 ano a 4, tendo essa frequência respiratória aqui, eu apenas consigo dizer que essa é uma PAC não grave. Não grave. Essa PAC eu trato em nível ambulatorial. Eu vou apagar isso aqui, depois a gente volta, tá? Só para vocês entenderem uma coisa que eu acho super, hiper legal a gente trabalhar com isso daqui. Então, a frequência, você tem uma categorização. Como é que a gente vai categorizar essa pneumonia? Como é que eu vou saber que eu estou diante de uma pneumonia que eu posso mandar para casa? E como é que eu posso saber o que vai me nortear quando eu posso tratar em ambulatório? Então, a definição seria assim, uma pneumonia não grave, essa é passível de tratamento ambulatorial. Mas quando ela tem só a frequência respiratória elevada, tá? A pneumonia grave associa-se à frequência respiratória elevada mais a tiragens, porque isso aqui já é um esforço respiratório que o organismo faz. Isso classifica em pneumonia grave. Vamos lá, de 0 a 2, preciso de tiragens para considerar, categorizar essa pneumonia de grave? Não. É a única coisa, é a única faixa etária que basta só a frequência respiratória para eu considerar grave. Nas outras faixas etárias, acima de 2 meses, para eu considerar grave, porque o grave eu vou ter que internar, pneumonia grave é internação, tá? Internação. Então, nessa hora, o que me norteia? 2 sinais apenas, minha gente. A frequência e a tiragem. Tenho que internar. Não vai dar para você tratar essa criança em nível ambulatorial. De forma nenhuma, tá? E a terceira categoria, baseado nesses sinais, sintomas da OMS, seria a pneumonia muito grave, muito grave. Aí essa criança está chocando, ela pode apresentar a cianose, ela está prostradíssima, pode ter convulsão, distensão abdominal, ela pode ter uma febre alta, ela não aceita mais nada, principalmente líquidos. A criança chega prostrada em pré-choque, se não for em choque. Essa pneumonia grave, e não muito grave, e normalmente essa pneumonia muito grave, ela tem uma evolução muito rápida. Você vê que na nossa criança, ela tinha 3 dias, voltou, entendeu? Provavelmente não cabe que a pneumonia grave, a gente vai ver quando ela volta, o que ela tem, não é? O que sugere o exame físico dela, mas grave normalmente por causa da etiologia. Então, por favor, frequência respiratória e mais a tiragens, não esqueçam. Esses sintomas são fundamentais. Porque febre e tosse, você tem em gripe. Febre e tosse, você tem em resfriado. Não faz o diagnóstico. Se eu tenho um comprometimento pulmonar, mas não estou expressando esse processo através de uma frequência respiratória alta, nem através de tiragens, opa, fala muito mais a favor de benignidade, tá? E interessante, então, pneumonia não grave, só frequência. Pneumonia grave, frequência e tiragens. Pneumonia muito grave, frequência, tiragens, desidratado, já está prostrado, pré-choque, perfusão periférica muito lentificada, distensão abdominal, vômito, não aceita absolutamente nada. Aquela criança que chega chocada, grave, tá? Então, isso daqui, mas sempre tem. Com exceção, então, por favor, a criança de 0 a 2 meses, para eu internar, tem que repetir isso aqui para ficar certinho. Para internar, basta isso.
tá? Aprendam isso, até 2 meses é ponto de corte. Tudo que uma criança tem até 2 meses, que você não está conseguindo, interna, melhor, tá? Eu já atendi telefones e a gente já mandou internar por telefone crianças com sepsis tardio. Por quê? Porque a criança tinha lá 28, 27 dias, 26 dias, não me lembro, mas estava parando de sugar, estava febril. A senhora pode atender? Não me espere, amanhã eu estou com o senhor, mas hoje você não pode esperar até amanhã. Vá ao pronto-socorro. E ela foi internada com sepsis. Outra de criança assim, 45 dias, tá febril, tá cansadinha, a mãe sempre fala pra você, ela tá cansadinha, doutora, ela tá com dificuldade de mamar, não tá conseguindo e tá cansadinha. Direto no pronto-socorro. Outra criança que a gente interna por telefone. Por telefone. Por quê? Qual é a faixa etária? 2 meses. É importantíssimo a gente entender isso, tá? Muito bem. Então aqui categorizamos a pneumonia. Por que eu preciso de categorizar? Porque isso vai me dar um norte. O que eu vou fazer com essa criança? Posso tentar tratamento domiciliar? Posso e devo, porque senão eu vou jogar ela no ambiente hospitalar. Mas só se na criança maior de 2 meses, ela junto à frequência respiratória, ela tiver tiragens, ok? Eu vou mandar internar, pode ser que não seja pneumonia, como falei para vocês, a asma grave pode te dar esse quadro. Frequência respiratória elevada com tiragens, mas você não vai deixar escapar, tá? Então vamos lá. E aí, o que aconteceu? Ela fez o diagnóstico de uma pneumonia, tinha sintomas para isso? Sim! O que a mãe fala? 72 horas com febre e tosse, no exame físico, ela percebe uma frequência respiratória nessa criança de 50 incursões respiratórias por minuto. A criança vamos lá, tem 1 ano e 11 meses. A frequência respiratória acima de... Vamos lá, Natan? Como é que é o negócio? Fala pra mim. Oi? Acima de 40? Muito bem, Natan. Frequência respiratória acima de 40. Tá certo. Então, 1 ano e 1 mês é um lactente. Então, lembra, né, minha gente? Lembra, né? De 0 a 2, acima de 60. De 2 meses até 1 ano, acima de 50. E de 1 ano a 4, acima de 40. Ela está aqui, ó, de 1 ano a 4. Então, a frequência respiratória já estava em 50. Ótimo. Estertores com febre e tosse. É interessante a gente valorizar essa parte inicial, porque aqui, febre, tosse, a princípio, pode ser uma gripezinha. Mas olha, existe uma interdependência de um processo pneumônico bacteriano com um processo viral. Normalmente é o vírus que vai abrir esta porta para a grande maioria de pneumonias. Por quê? Porque ele tem o poder de destruir as defesas do organismo na sua árvore respiratória, facilitando o quê? A entrada de bactérias, a sua multiplicação. Por que é importante a gente falar isso? Bom, a Sofia, a doutora Sofia, observou, ela tem uma pneumonia não grave. Tinha tiragens? Não. Então, ela categoriza a pneumonia como não grave. Vou tratar ambulatório. E aí que vem o bacana da coisa, né? Que eu adoro. Aí que eu chamo de raciocinar. Não vamos perder referências, porque se eu fizer qualquer tipo de tratamento sem o meu conhecimento prévio, eu vou me perder. Minha gente, preste atenção. As estatísticas mostram que nós temos o pneumococo como o grande responsável pelas pneumonias. Abaixo dele tem o hemófilos influenza não tipável.
Não tipável é o Haemophilus influenza, que não é, por exemplo, nós temos vacinas, Haemophilus influenza tipo B. Nós hoje, já com mais de 10 anos com essa vacina, a gente não tem, por exemplo, meningites por Haemophilus tipo B, praticamente zerou. Pode ter um caso pontual ou outro, mas praticamente zerou. E a pneumonia por Haemophilus tipo B também parece que não está em ascensão, pelo contrário, está diminuindo por conta dessa vacina. Mas a natureza, é interessante, ela não aceita o vazio. Se a gente começou a dar conta do Haemophilus influenza tipo B, tem espaço ali para entrar outros tipos de hemófilos, porque uma vacina não vai contemplar todos os sorotipos de pneumo, nem todos os sorotipos de hemófilos, então vai acontecer isso. Então, isso aqui, a terceira seria o Staphylococcus, tá? Que seria, assim, também na pediatria, um dos responsáveis. Mas eu vou fazer aqui uma diferenciação. Por quê? O pneumococo e o Haemophilus influenza tipo não tipável são os dois grandes são as duas grandes etiologias de pneumonia adquirida em comunidade. É importante saber disso? Sim! Quando a doutora Sofia diagnosticou a pneumonia nessa criança, viu que categorizou como uma pneumonia não grave, porque ela tinha só frequência, não tinha tiragens. Ela vai direcionar o tratamento dela por esse conhecimento aqui que a gente tem que usar. Eu tenho que ter esse conhecimento gravado na minha cabeça. O pneumococo e depois o hemófilos são as duas grandes etiologias de pneumonia. Então eu não posso fechar o olho, eu vou usar um ceftriaxone, eu pego tudo junto. Não, porque aí você se diferencia de um médico, de outro tipo de médico, que é aquele que não percamos referência. Vamos dar sentido ao nosso tratamento. Vamos provar que a gente sabe lidar com o que a gente está naquele momento. Eu coloquei numa outra categoria, porque o Staphylococcus, ele costuma ser muito agressivo, costuma ser, as pneumonias são mais comuns nos 2 primeiros anos de vida, onde a imunidade da criança ainda é bem incompetente, e normalmente você pode procurar um foco de entrada. Eu vou contar um caso para vocês de uma criança, estava de plantão, chegou um menino de 12 anos, e ele estava com varicela, catapora, né? Então, ele chega no pronto-socorro, eu olho uma criança grave, andando com uma dificuldade respiratória imensa, aquela criança, meu Deus, o que é isso? Aí interno rapidinho, lesões de varicela. Quando eu abro a criança, ela tinha aqui uma celulite imensa, Staphylococcus, tá? Tinha um processo de pneumonia também. Essa criança eu deixei e fui dar aula, naquela época era aula, né? Hoje é conferência. Fui dar aula na faculdade, questão assim, eu saí de lá, peguei essa criança, internei às 10, saí, 1 hora, voltei, 5 e pouca, a criança já tinha ido a óbito. Tal a agressividade que você tem pelo Staphylococcus, tá? Cheguei todo mundo quieto, sério lá, o que houve? Rosaldo, tem uma notícia que você não vai gostar. Que eu saí de lá com meu coração, vontade de não dar aula, de ficar ali com aquela criança, porque, sabe, o pediatra vai acostumando, parece que você vê a morte, assim, no olho da criança, sabe? Parece que você a criança pede socorro a você. E a minha sensação era muito ruim naquele caso. E ele já estava rodando, ele já tinha ido a 2 outros hospitais, ele estava cansado, mas ele tem asma, é por isso. Ninguém tirou a roupa da criança, né? Então eu costumo dizer assim, no meu consultório, né, no meu ambulatório que eu faça, olha, a queixa pode ser unha encravada. Deita essa criança na maca, tira a roupa toda. Primeiro, quando que você vai saber que um problema está acontecendo? Porque você sabe o que é normal. Eu preciso fazer rigidez de nuca, fazer esse processo aqui em toda criança, porque toda criança tem uma resistência que lhe é peculiar.
O dia que você pegar uma resistência patológica, você vai saber, não, isso aqui não está normal. Só que você só vai saber isso quando você se sensibiliza. Faz isso várias vezes para você se sensibilizar. Então, quando eu dava plantão, que tinha os internos, o enfermaria, eu vim aqui porque tá com a RAM. Opa, tirou uma Rosalda, dá pra ver que é um encravado. Qual o problema? Faz ausculta, faz isso, faz aquilo. Se sensibilize com o que é normal. Para você, quando chegar numa parte grave, você saber, gente, isso aqui não sei não, alguém pode ver comigo, mas eu tô achando estranho, tá? Quando eu tava no fundão, na reumatologia, tava eu e uma amiga minha, e os casos eram já antigos, e aí chegou um caso novo, mandado para um hospital que fica ali na Ilha do Governador. Aí o Flávio falou assim, Rosalda e Alice, vai lá ver essa criança? Mandaram pra gente como suspeito de alguma coisa no quadril. Ok, deixa com a gente, vamos lá. Bom, a criança tinha 3 anos, chega no colo da mãe, a gente pede para a criança ir para a maca e começa a conversar com a mãe. O processo da criança tinha 3 semanas, ela começou com febre e vômitos. Ela fez o que pôde em casa, foi para o hospital, bromoprida. Ele melhorou um pouquinho vômitos, passou um pouquinho, continuava febre, voltou. Bromoprida, mantém o remédio para febre e tá. Na terceira vez, já tinha mais ou menos uns 15 dias, não, 18 dias mais ou menos, ele não andava. Ele não tinha mais força nas pernas e mandaram para reumatologia para avaliar um processo de quadril. Ok, então deixa com a gente. Eu estou conversando com a mãe e estou vendo a criança sentada na maca, totalmente desequilibrada, sentada assim, falei assim, pá. Ok, tiramos a história da mãe, senta, deita a criança. Primeira coisa que eu fiz, quando eu toco na cabeça da criança, a expressão de dor, era muita coisa. Então, a gente fez o exame para processo quadril, tudo benigno, e eu falei, o Flávio veio com os alunos do fundão, falei assim, Flávio, essa criança pode ser qualquer coisa, menos reumatologia. Ela tem um quadril livre, ela faz todos os movimentos, mas olha só, ela tem uma rigidez nunca. Isso foi numa terça-feira. Então, o que faça agora? Escreve tudo que você viu e manda para o pronto-socorro, que lá é fechado. Ok, fomos embora. Isso já era 11, meio-dia, fomos embora. Na quinta-feira, chegamos lá, 8 horas da manhã, Flávio falou assim, vai lá, Rosalda e Alice, para vocês verem o processo de quadril daquela criança. Era um tumor no cérebro imenso. Quando eles viram o bilhetinho, não fizeram punção, graças a Deus, foram fazer um ultrassom. E tinha um edema imenso, imenso. Imagina se você faz uma punção nessa criança com esse edema, essa hipertensão, né, que chegou a fazer hipertensão intracraniana. Ele foi drenado de forma externa e foi depois mandado para o INCA. Gente, ele passou, quando ele chegou para a gente, tinha 21 dias. 21 dias. Esse exame físico dele foi bem feito? Não. Então a gente precisa saber, foi só fazer esse gesto, mas o que eu já tinha colhido da mãe, vômitos, febre, dor de cabeça que ela reclamava e falta de andar. Oi, o diagnóstico estava ali, na minha frente. E ele passou por esses 2 pronto-socorro, né, aquela coisa toda que a gente não tô, por favor, não estou falando do colega, porque pronto-socorro é assim mesmo, a gente tem muita coisa para fazer às vezes, e acontece, mas é o exame físico. Por isso que a gente tem que dar valor ao exame físico, tá? Bom, voltando aqui, a gente tem então uma pneumonia, aí eu quero que vocês entendam isso daqui. Com esse dado, o que a Sofia, a doutora Sofia, mandou essa criança para casa, fez o diagnóstico de pneumonia sim, viu que essa criança só tinha a frequência respiratória elevada, mandou para casa. Mas ó, toda vez que você tem um processo de pneumonia e que você manda para nível para domiciliar, você tem que ver essa criança em 48 horas. Não é fazer o diagnóstico aqui e falar assim, volta daqui a uma semana.
Quem te garante que nessas 48 horas esse processo não pode se deteriorar? Quem te garante? Ninguém garante isso, tá? Eu fiz amoxicilina. Primeira antibiótico, amoxicilina. Por que amoxicilina? Porque a amoxicilina pega o quê? Os dois germes mais comuns, pega pneumo e pega o hemófilos, a não ser que sejam hemófilos, 15% deles produzem beta-lactamase, e aí não vai dar conta, tá? Por isso que eu não posso garantir. Então, o que aconteceu? Ela passou aqui, provavelmente, amoxicilina. Aí sua mãe fala assim, ah, doutora, ele vomita tudo. Aí você pode fazer uma penicilina procainada, 400 mil unidades, tá? De 24 a 24 horas. Ok, aqui você faz 50 a 60 miligramas por quilo por dia. Geralmente a gente usa isso. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, por que eu estou usando amoxicilina nessa criança, Leilane? Por quê? Me fala. Quero te ouvir. Por que mesmo que eu estou fazendo amoxicilina e deve ser feito em pneumonia não grave, hein? O que foi, Leilane? Ah, muito bem. Porque eu estou me direcionando para as duas bactérias mais frequentes de pneumonia, meu pneumococo e meu hemófilos. Perfeito, Leilane, nota 10 para você. E agora vamos ver se a gente consegue continuar isso daqui. Muito bem. Ele volta, a mãe relata, deixa eu apagar um pouquinho aqui, fazer de novo aqui. Então, até agora, nós entendemos os sinais e sintomas que eu preciso ter para diagnosticar uma pneumonia ou não, né? Mas vamos dizer assim, né? Porque muitas outras patologias podem fazer isso, tipo asma, por exemplo, mas não interessa. Eu não posso deixar a pneumonia se agravar. Mas aqui a gente está falando de pneumonia. Então, fazendo isso daqui, aqui em 72 horas, ele tem tosse, né? Febre. Normalmente é um processo, como eu falei inicialmente, você tem geralmente um processo viral inicial que desestrutura, desequilibra o meu sistema imunitário pulmonar, que favorece a infecção. E aqui, quando ela volta, quando ela vai, primeira consulta, como ela tem uma frequência respiratória acima para a idade dela, ela é diagnosticada como PAC e é feita amoxicilina. Por quê? Porque os dados estatísticos mostram o pneumococo e mostram o hemófilos influenza não tipável. Aí vocês podem perguntar aqui, por que o pneumo é o mais comum? Gente, a gente convive com o pneumo o tempo inteiro. O pneumo, ele tá aqui, o pneumo tá aqui, ele tá ali, ele faz parte. Ele não consegue vencer aquela barreira pulmonar para entrar sozinho. Então ele é um germe meio que oportunista. Ele está ali esperando. Quando entra uma infecção viral, esses vírus, vírus coronavírus, né? Esses vírus destroem essa defesa, ele vai, opa, caminho livre, vamos embora, e faz a bagunça, e faz a pneumonia. Então, por isso que a amoxicilina. Então, por favor, raciocinem se eu tivesse essa paciente fosse na mão de vocês, tá? Então tá. Aí, e o segundo é o hemófilos. Minha gente, vocês sabem, vocês tiveram o 5º período, que uma criança, ao nascer, você deve colocar no colo da mãe. Por exemplo, de parto de via baixa, é mais comum, cesárea também. Deveria chegar pro colo da mãe, ficar ali, né? A última coisa que a mãe quer fazer ali é amamentar, pelo amor de Deus, né? Botou pra fora aquele esforço todo, meu Deus do céu, mas enfim, né? Ela olha assim, aquela coisinha assim, né? Meu Deus do céu, o que que... Tudo bem, mas é colocado. Vocês pensam que é para amamentar? Vocês têm, assim, vocês acham que é porque a criança vai pegar o peito? Bom, se pegar, tudo bem. Não. É para ela começar a ter contato com as bactérias que ela vai ter dessa família em casa.
Então ela começa a ter contato, sabe com quem? Com várias outras, inclusive com o pneumococo. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa interessante. A partir da terceira semana, não, pneumococo agora que não, tá, minha gente? Estou falando o seguinte, porque quando você, aquele negócio, a natureza não aceita o vadio. O vazio também. A natureza também não aceita o vadio, não. Ela não aceita o vazio, né? Então, na medida que você começa, a criança ter esse contato com a mãe, ela começa a ser colonizada por germes das quais ela vai estar em casa. Então, colonizando, não sobra espaço para aquelas bactérias hospitalares, deu para entender? Então tá, o pneu é assim, uma vez em casa, pai e mãe, a gente porta o pneu. Então, a partir da terceira semana até o terceiro mês, em 100% das crianças com 3 meses já portam o pneu. Aí raciocina, olha o que eu tô falando, Gabriel, presta atenção. Gabriel, olha pra mim. Isso, larga aí o celular um pouquinho. Você não tá não, né, amor? Tá bom. Então larga aqui um bocadinho. Por quê? Essa pneumonia, a partir de 6 meses, se for uma pneumonia categorizada como uma pneumonia não grave, eu posso tratar essa criança em ambulatório, tá? Porque eu sei que da terceira semana até o terceiro mês, pronto. A partir daí, você já está totalmente colonizado esse lactente pelo pneu, tá? E antes disso, não. Antes disso pode ser ainda o germe da mãe, ainda pode ser um estáfilo, por exemplo, pode de repente numa infecção que essa criança pode adquirir, principalmente em porto umbilical, tá? Deixa isso pra lá. Mas não preciso da tiragem, só a frequência já categoriza essa paciente com pneumonia grave, tá? Então, por isso que o pneu é bonitinho, né? Ele tá lá, esperando aí, eu acho que eu vou causar uma pneumonia naquela criança ali, gente, né? Não, aquele é tão bonitinho, deixa ele. Não, aí vai, não é assim, tá? O pneu tá aqui, faz parte. Opa, não tem barreira entre faz a pneumonia. Então, esse é um pensamento que eu quero que você saia daqui fazendo isso. E aí vem os exercícios em cima disso, né? Aí o que acontece? Essa criança, ela volta e ela volta pior. Ela volta com uma frequência respiratória, ela agora tem um esforço respiratório, ela tem tiragens. Você já categoriza essa criança como sendo uma pneumonia grave. Essa criança vai ter que ser internada. E além disso, dá pra gente ver aqui que a saturação dela baixou, foi para 91%. Ela tem batimento de não só tiragem, mas da intercostais, mas de fúrcula. Ela tem batimento de asas de nariz. Olha como o quadro dela piorou, não é? E tem um murmúrio vesicular diminuído, não tem isso? Peraí, gente. Né? Ok. Um desconforto, dificuldade, lactente, murmúrio vesicular diminuído, onde antes só tinha estertores. Então, quando você tem murmúrio vesicular diminuído, você está falando de que processo de, provavelmente, um derrame pleural. Alguma coisa vazou e está entre as pleuras, parietal e visceral, vazou. Quando isso acontece, você imagina o seguinte, está aqui o pulmão, ok? Já tem uma condensação aqui. Aí eu faço um derrame pleural, e o que acontece? A minha área de troca diminui, porque o meu derrame pleural, ele pressiona esse processo, ele toma lugar de uma região que faria a troca, tá? Então, você tem um processo que vai, o derrame, ele faz a tiragem intercostal. Então, você pode ter tiragem intercostal sem derrame, mostrando apenas que essa pneumonia, essa condensação está aumentando, e você pode ter tiragem intercostais, nesse caso aqui, porque também tem um derrame pleural. O que eu vou fazer? Vou internar. E aí, gente, ela estava em uso de amoxicilina. Amoxicilina é uma pneumonia.
Eu vou internar essa criança e vou fazer o quê? O que eu vou fazer com essa criança? Qual antibiótico, por exemplo? Ô Pedro, qual antibiótico que você faria aqui? Então a criança tomou, voltou grave. Você está vendo que ela piorou, ela tem um esforço respiratório, ela tem tiragens, ela está aceitando menos alimentação, até um pouco de líquido ela reduziu. E você vê um muro vesicular. Ok, categorizou. Saiu de pneumonia não grave para pneumonia grave, tá certo? E agora? Ela estava usando amoxicilina. Vamos internar. Vamos. Pedro, qual antibiótico que você faria? Hein? Por quê? Ah, concordo com você. Eu vou usar penicilina cristalina. Mas não entendi. Se eu estava usando penicilina sobre a forma de amoxicilina, eu interno e continuo com penicilina? Sim, continuo com penicilina. Zero que você fez, a não ser na pneumonia muito grave. Zero que você fez. A amoxicilina, a mãe pode não ter dado a dose correta, no tempo correto, a criança vomitou e você tem que começar para não perder o que? Referência. E como ele tem um derrame pleural, o que derrame pleural de uma certa quantidade é igual a uma sentença matemática? Vou botar assim, igual punção. Eu tenho que saber que tipo de líquido tem ali. Se você tem o exudato, pus, é ótimo, porque você pode fazer uma coleta e vai te mostrar até o tipo de bactéria. Você direciona melhor a sua antibiótico terapia. Ou pode ser só um amarelo citrino, tá? Que a gente vai chamar aí todos eles de parapneumônicos. Se for de pouco volume, não preciso mexer. Se for exudato, eu tenho que fazer drenagem. Se for ainda não, mas é interessante o seguinte, para você chegar ao pus, você também passa primeiro pelo amarelo citrino. Isso é uma evolução. E então, por isso que você precisa da bioquímica. Pode ser que, a grosso modo, na minha visão, eu não estou vendo pus, mas está havendo uma formação. Então, eu preciso ver esse pH, eu preciso ver essa desidrogenase, eu preciso ver essa glicose. Porque, macroscopicamente, olhando, não tem pus, mas ele está na forma de transição para pus. Então, eu tenho que já começar a fazer drenagem. E se não tiver nada, nenhuma alteração, é só líquido que transudou, então pronto, se for grande volume eu dreno, se não for, fica ali que ele vai ser absorvido. É assim que a gente vai fazer. No livro, eu também não posso falar muito, porque essa aula fica muito grande, fica chata esse negócio, entendeu? Então vamos lá. Agora, aqui deu pra gente entender, né, que essa criança entrou com penicilina e ele tá hidratado. Agora, eu quero que vocês me acompanhem aqui nesse exercício. E quem vai me acompanhar aqui nesse exercício, tá? Marcele, por exemplo, tá? Eu atendo uma criança com pneumonia categorizada como não grave. Ela tem 2 aninhos. Então, se é não grave e é pneumonia, a única coisa que eu encontro nela é uma frequência respiratória acima de 40. Dá para entender? Até aqui? Ok. Você pede para voltar em 48 horas. Aí a mãe fala assim, doutora, ela não melhorou, mas não piorou. Opa, como é que é o negócio? Ah, tá. Então, ela não piorou. O exame físico dela me mostra, naqueles 2 pontos, que a frequência respiratória dela continua elevada. Eu procuro sinais de tiragens nenhuma, tiragem 0. Qual a categoria agora que eu dou? Ela continua não grave ou é grave? Não tem tiragens? Não. Ela continua com pneumonia não grave. Essa criança continua sendo tratada no ambulatório. E aí, você vai continuar com a amoxicilina? Sim, 48 horas. A mãe, você confere, ela deu direitinho.
eu posso pensar o seguinte: não deve ser o pneumo. Qual é o segundo germe? Leilane, Pedro, Thales, Marcele, Natan. Qual é o segundo? Hemófilos. E para hemófilos, como eles são produtores de penicilinase, o que eu vou fazer para essa criança? Acrescento a amoxicilina. Na verdade, eu não tiro, eu acrescento o clavulanato de potássio, que são 2 antibióticos, tá? Mas o clavulanato, vocês vão ter essa aula, né, com o Walter, ele vai distraindo lá a bactéria e aí deixa a amoxicilina agir, tá? Então, olha só, frequência elevada, continua sem tiragens e pede para voltar. Ela volta em 48 horas e ela fala para você, ele tá ótimo. Você conta a frequência respiratória dele, tá menor do que aquela que você viu no início, entendeu? Por quê? Porque eu quero insistir com vocês. Eu tenho que ter referência. Ah, mas você não poderia entrar com amoxicilina clavulanato? Pode. Mas como? Não, o que você vai aprender com isso? Ah, sei lá, pode ser de repente já, pode ser de repente. Mas você aprendeu uma coisa com isso? Não. Você precisa aprender, precisa raciocinar. Então, entra com a amoxicilina. Quando ela volta sem pioras. Continua categorizado como não grave. Aí você tem que pensar. Agora deve ser. Aí ela volta e volta bem. Ok? Outra situação. Uma situação pra gente terminar, que é muita coisa, gente. Por isso que eu queria começar por essa daqui. É muita coisa. A primeira parte também não é fácil, não. Aí, vamos lá. Eu tenho uma pneumonia, onde a criança já chega com frequência respiratória com tiragens. Qual a categoria? Quem que eu não perguntei ainda? Carol? Qual a categoria? Ela já tem frequência com tiragens. E tem, por exemplo, 3 aninhos. Essa criança vai para onde? Já internada. A medicação que você vai usar, sempre penicilina cristalina, tá? Aí vamos supor, essa criança eu já internei. Ela já tem uma categoria com pneumonia grave. Entre com cristalina e avalio 40 a 72 horas, porque ela está internada. Essa criança não melhora. Qual o pensamento aqui? O mesmo. Pensei no pneumo, não melhorou. Ela tem 3 anos, você sabe que o hemófilos é muito comum até os 4 anos. Eu vou entrar com a mesma coisa que eu fiz no anterior. Lá é oral que foi para casa. Aqui eu faço amoxicilina com clavulanato venoso e a criança melhora. Mudou alguma coisa? Não, mudou nada. Apenas que você já categorizou com pneumonia grave. Já entra com penicilina. O que eu vou fazer? Você vai fazer nada. Você vai pensar no que etiologias são mais comuns. Para de inventar. Aprenda, para de inventar. Não. É pneumonia grave, é isso aí. Se não, vai ser aquilo dali. Uma outra situação, minha gente. Nós temos as chamadas pneumonias atípicas. Que o nome eu detesto, porque parece que é uma pneumonia esquisita, estranha. Uma pneumonia igual, assim. Né? É um processo pulmonar. Vai dar condensação igual a um pneumo, que a grande maioria faz. Pode dar um derrame também. Então, esse atípica é meio estranho. Mas, devido ao uso das vacinas para o pneumo, a gente está vendo um aumento desses seres atípicos, tá? Então, Mycoplasma pneumoniae, mais a clamídia, tá? E nós temos 2, né? A Trachomatis, que é uma coisa particular, e a pneumoniae. Ok, quando eu penso nisso? Quando a minha criança tem 5 anos e acima de, ela chega, você faz diagnostica uma pneumonia não grave. Se ela é não grave, ela só tem uma frequência respiratória.
você começa com amoxicilina. Gente, não pode virar uma adivinhação. Quando eu comecei no início da aula, do nosso encontro, eu falei, gente, vamos tentar não perder a referência, vamos tentar pensar, que eu adoro pensar, sabe? Então, por exemplo, eu faço amoxicilina. Existe uma diferença clínica de uma pneumonia não grave para outra pelo agente? Não. Não tem como nem o raio-x, nem a clínica. Eu tenho só dados que me são fornecidos para eu categorizar. Porque uma eu tenho que internar, a outra não. A grave, a pneumonia muito grave, isso não tem conversa. Ali você não tem dúvida, não há dúvida. O problema é aqui, e aqui está na tiragem. Mas aí você faz a amoxicilina, pede para voltar em 48 horas. Ela volta ainda com a frequência alta, a tosse chama muito atenção e essa criança tem 5 anos. Essa criança, aí vamos, qual é o primeiro agente? Quando você entrou com a amoxicilina, você pensou no pneu. Ela tem 5 anos, eu tenho que pensar agora nos germes atípicos, hemófilos de até os 4 aninhos, tá? Então, se ela continua com pneumonia não grave, eu vou substituir a amoxicilina por um macrolídeo, tipo azitromicina, claritromicina. E normalmente isso pega em contatos íntimos. Se você perguntar para a mãe, ela vai dizer, meu marido teve assim, há uns 2 meses atrás, ele estava com uma tosse, sempre tem um caso. Olha que legal. Então eu comecei, diagnostiquei, fiz a amox, pedi para voltar, não melhorou, não piorou, mas mantém a frequência, ela ainda continua na mesma categoria e tem 5 anos. Eu posso entrar com o nosso clavulado aqui? Pode, mas você vai perder tempo, porque provavelmente essa criança não tem mais hemófilos. Aí a partir de 5 anos eu tenho que pensar nos germes atípicos. Essa é a diferença quando a gente tem um médico para o outro. É conhecimento. Último exercício. Vocês estão cansados, né? Mas eu amo esse assunto, né? Se eu pudesse ficar aqui umas 10 horas falando, né? Mas nem eu nem minha prima aguenta, que ela tá aqui comigo, gente, é a fofa, né? Tá aqui, né? Não faço nada sem ela, porque tem que ter uma ajudazinha, né? Então ela sempre vem, sai da casa dela, deixa o filho, o marido, estamos garantando em casa, cachorro, e vem pra cá me ajudar, tá? Então eu também não posso me estender também muito não, né? Senão ela fica... Mentira, ela adora. Muito bem, olha só, minha gente, eu tenho uma criança, vou botar uma idade 6 aninhos. Você diagnosticou com uma pneumonia grave, então ela apareceu com você com uma frequência respiratória. Qual é outro sinal de gravidade? Quero ouvir! Uhul! Isso! Tiragem! Valeu, minha gente! Então essa criança vai ser internada, valeu! Começa com o quê? Oi, gente! Oi, quero ouvir! Penicilina, cristalina na veia. Ok. E aí, daqui a 48 horas ou 72 horas, em ambiente hospitalar, ela não piorou, mas não melhorou. Aí aqui eu vou associar um macrolídeo. Normalmente em criança internada, você não substitui. Vocês viram a diferença? O outro, de 5 aninhos, ele manteve a categoria de pneumonia não grave. E então eu pude tratar em ambulatório, substituindo por um macrolídeo. E peço para voltar. Aqui eu já estou com a pneumonia grave e já é internação. Peço para fazer penicilina. Não melhorou, não piorou. Tem 6 anos? Provavelmente raio-x de tosse, toda criança que interna, tá? Esqueci de falar. Aí eu vou associar uma política. Como essa criança é pneumonia grave, eu associo. Alguns livros vocês podem ver que eles tiram a penicilina e fazem uma cefalosporina de 3ª geração junto com o macrolídeo. Também é viável, tá? Tudo bem. Eu coloco assim porque isso aqui é barato. Eu não perco a cefalosporina, principalmente o ceftriaxone, faz muito facilmente
resistência bacteriana, tá? E, Rosalba, agora para terminar mesmo, esse comportamento de tratamento você o fará quando for uma clamídia pneumoniae. A clamídia trachomatis, ela causa uma pneumonia afebril do lactente. A mãe é portadora dessa etiologia, igual a gente viu Streptococcus para sepsis, ela é portadora. Então, quando a criança passa pelo canal de parto, ela faz essa contaminação. Mas esses agentes, eles têm um crescimento lento. Para dar sintomatologia, essa criança pode demorar de 15 dias até antes de 3 meses, tá? Então, aquela criança que chega para você, chega com 7 dias, com ganho peso, direitinho, volta com um mês e 10 dias, a mãe reclama de uma tosse, a mãe reclama que ela está mamando pouco, aí você vai e pesquisa. Foi parto normal? Foi. Teve alguma conjuntivitezinha quando nasceu? Teve, que a clamídia faz isso. E agora está com essa tosse, está enjoadinha, macrolídeo, tá? Macrolídeo. Como ela é afebril, a mãe não vai reclamar de você desse sintoma sistêmico. Ela vai reclamar desse sistema, se ela está achando ela cansadinha, doutora. Aí se ela estiver abaixo de 2 meses, a gente deve internar. Porque ela está dentro daquele ponto de corte. Depois disso, 3 meses, mês e pouquinho, você pode tratar em nível ambulatorial tranquilamente, tá? Então, minha gente, é isso. Nossa, tinha muita coisa pra gente falar, mas vamos esperar as dúvidas de vocês. Se a gente conseguir baixar esse vídeo, a gente já passa hoje para vocês irem. Hoje não, que hoje é segunda, né? Amanhã vocês terminam a SP3, aí de repente a gente passa isso para quarta para vocês, que na quinta-feira às 10h30 a gente vai se encontrar. É um assunto lindo, maravilhoso, porque não exige sabe? Existe conhecimento, existe raciocínio, isso é que é bacana, isso é que é legal. Queria agradecer a turma inteira que está aqui, porque eu vejo vocês, e principalmente que me ajudaram, o Pedro, Natan, Lorena, Dayana, né, pessoal? Então, um beijo. Eu ainda vou gravar a primeira parte, mas não é hoje, que já dei canseira, tá? Beijo, meus amores. Tô aguardando o exercício de vocês da SP2, tá? Bye! Tchau. I love you.